Muito bem, estamos iniciando o segundo princípio do nosso estudo sobre semente. 4 princípios, né? Que nós estamos vendo aqui. 4 princípios importantes sobre semente. Então, hoje, nós vamos ver o segundo princípio, ok? Vamos lá, então. Segundo princípio: semeie sobre aquilo que você quer que se manifeste em sua vida. Deuteronômio 14, 26 diz o seguinte: com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. Esse texto é muito interessante, porque está falando de dízimos, de ofertas. Quando o povo de Deus tinha que descer ou subir, dependendo do local, para adorar a Deus no local onde ele dissesse que era para ser adorado. E os profetas, claro, né? Mas esse texto fala de algo muito interessante que ele diz: comprem o que quiserem e se alegrem na presença do Senhor. Dízimo, oferta, deve ser motivo de alegria na presença de Deus, de se regalar na presença de Deus. É isso que o texto me ensina. Tem gente que não sente alegria em ofertar, em dizimar. Tem gente que usa o princípio da dúvida para se esconder atrás dele. Porque eu penso que não há dúvida quanto a dízimos, ofertas e primícias. Mas isso vai de cada um. Olha só. Jesus Cristo, quando entrou na casa de Zaqueu, pregou o evangelho ali para Zaqueu. Ele entrou, pregou o evangelho, mas ele não falou de dinheiro. Ok? Mas o texto diz o seguinte, que Zaqueu, repentinamente, estava ouvindo o que Jesus estava dizendo, e repentinamente, Zaqueu falou o seguinte: se de alguém eu tenho roubado alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus então respondeu que naquele dia a salvação viera àquela casa, a salvação tinha entrado naquela casa. Todas as vezes que você quiser mostrar que reconhece o que Deus faz em seu favor, você deve usar a semente da restituição. É muito importante, a semente da restituição. Zaqueu fez uso da semente da restituição como prova da sua conversão. Eu penso que a questão com o dinheiro, ela é muito sensível, ela é uma linha muito tênue. Porque o dinheiro é emocional, o dinheiro é uma energia, o dinheiro também pode se transformar num Deus. E um texto que eu uso muito para identificar se alguém é escravizado pelo dinheiro ou livre para adorar a Cristo, é Mateus 6,24, que diz que a gente não pode adorar 2 senhores. E ali, com certeza, é falando de dinheiro. Mas o que eu vejo aqui é uma atitude de Zaqueu muito importante. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos. Ele era um publicano. Ele era alguém rejeitado pelaquela sociedade. E os publicanos, ou coletores de impostos, trabalhavam para Roma, o país opressor, o país que tinha tomado Israel. Portanto, o povo de Israel não gostava dos publicanos, os tratava realmente como cachorros. Era alguém rechaçado da sociedade. E, de repente, Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, entra, não só na casa, mas na vida de Zaqueu. Prega, Zaqueu se converte. E, como acusação na vida de Zaqueu era sobre dinheiro, era sobre finanças, ele então restitui, com certeza absoluta, aquilo que o acusava, realmente ele fazia. Ele extorquia, né? Ele cobrava mais. E ele era muito rico. Então, qual foi a atitude de Zaqueu? Restituição imediata. Por quê? Provou algumas coisas, né? A semente da restituição
nos ensina algumas coisas aqui. E essa atitude de Zaqueu nos ensina algumas coisas aqui. Primeira coisa, demonstra gratidão. Ele demonstrou gratidão a Cristo. Quando ele disse assim, não, eu tenho que ser coerente com essa palavra. Eu tenho que ser coerente com Deus que eu estou conhecendo. Eu desconheço esse Deus, mas eu quero entregar minha vida para Ele. Porque Ele não só mexe com o meu exterior, mas Ele mexeu profundamente com o meu interior. Houve uma mudança. Segundo, ele demonstra fidelidade ao que é correto fazer. Então, fidelidade. O que é correto? Porque algumas pessoas, gente, pensam o seguinte, que porque primicia, dizima, oferta, vai acontecer um milagre na vida deles, vai acontecer uma mágica, na verdade. Milagre vai, mas vai acontecer uma mágica. E não é assim. Junto com o princípio de prosperidade bíblica, grave isso aí, anota. Junto com o princípio de prosperidade bíblica, deve andar os princípios de integridade. E o que Zaqueu demonstra aqui é justamente isso. Com a fidelidade, ele demonstra o que é correto fazer. Então ele andou junto aqui. Ele já era rico, mas ele coloca aqui o princípio de integridade. Terceiro, ele demonstra fé. Fé é um dos pilares, não é, da prosperidade. Fé, fidelidade e honra. São os 3 pilares. Na verdade, ele demonstra fé quando ele diz assim, eu vou restituir 4 vezes mais, ou seja, devolver. Então ele abre mão, não é, de parte daquilo que está certo. Ele tinha roubado, ele tinha conseguido fraudulentamente. Porém, não é todo mundo que faz isso. É preciso ter uma transformação interna profunda, ou até de mentalidade. Mas ele demonstra fé. Por que eu estou dizendo que ele demonstra fé? Porque agora ele ia ter que também viver na dependência de Deus. Na dependência daquilo que Jesus tinha ensinado. E na dependência daquele que estava diante dele, que ele já tinha como Senhor e Salvador da vida dele. Muito importante isso. E em quarto, ele demonstra desapego e confiança. Está dentro do que eu acabei de te dizer. Né? Demonstra desapego. E aqui entra o nosso texto de Mateus 6, 24. Demonstrar desapego, querido. Nós temos que demonstrar desapego. Nós temos que, na verdade, não só demonstrar, mas ter desapego. Porque o desapego, quando a gente desapega dos bens materiais, e principalmente do dinheiro, a gente demonstra confiança em Deus. Confiança que Deus é o nosso provedor, que o Jeová Jireh continua sendo o Deus provedor, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que é pai. Porque você tem um pai muito amoroso, você é um filho muito amado de um pai muito amoroso. E esse é o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas para nós. Ok? Eu tenho um desafio de fé para você. Debaixo desse entendimento e daquilo que o Espírito Santo revelou ao seu coração, e a partir de agora, deseje ofertar a Deus com o seu melhor através das primícias dos dízimos e ofertas. Eu tenho certeza que um grande milagre vai acontecer. E peça de Deus todos os dias o desapego. Né? A semeadura constante faz com que a gente colha constantemente. Então, se você sair com a mentalidade, eu sou um semeador, todos os dias, sabendo que você está saindo para semear, né? Nós aprendemos isso no primeiro vídeo. Então, tenha certeza, você vai colher abundantemente.